Você já tentou de tudo para eliminar a gordura e nada funciona? Talvez não seja falta de esforço, mas sim o caminho errado. Existe uma diferença enorme entre emagrecer e queimar gordura. Muita gente perde peso, mas continua com o corpo flácido, sem definição, sem energia. E a verdade é que depois dos 40, o corpo muda, o metabolismo fica mais lento e qualquer exagero cobra o preço. Mas não é o fim, é o começo de uma nova fase. Uma fase em que você pode ajustar o seu corpo de forma inteligente, baseada em ciência e resultados reais. Hoje, eu vou te mostrar 6 dicas para eliminar gordura em 30 dias. Sem milagres, sem produtos caros, apenas o que funciona de verdade. Antes de qualquer coisa, preciso te alertar sobre um erro que quase todo mundo comete: tentar queimar gordura sem entender como o corpo funciona. O seu corpo não queima gordura porque você quer. Ele queima gordura quando você dá os sinais certos. E esses sinais são alimentação, movimento, recuperação e constância. Então, anota aí. A primeira dica é simples, mas é a base de tudo. Dica número 1. Acorde seu metabolismo logo de manhã. A maioria das pessoas começa o dia do jeito errado. Acorda, pega o celular, toma café com pão e sai correndo. Isso é como dizer para o seu corpo: pode relaxar, hoje não vamos queimar nada. Ao acordar, seu organismo está pronto para entrar em estado de alerta, e é nesse momento que você pode usar isso a seu favor. A primeira coisa a fazer é se hidratar. Um copo grande de água com algumas gotas de limão e uma pitada de sal marinho é o que vai reativar seu sistema nervoso e melhorar sua hidratação celular. Logo depois, mova-se. Nem que seja uma caminhada curta de 10 minutos, alguns agachamentos ou uma série rápida de flexões. O objetivo é fazer o seu corpo entender que o dia começou e que ele precisa produzir energia. O metabolismo funciona como um interruptor. Se você começa o dia parado, ele fica em modo econômico. Se você começa o dia em movimento, ele acelera. Isso faz toda a diferença para o resto do seu dia. Ao longo das horas, seu corpo vai queimar mais calorias mesmo quando você estiver sentado ou dormindo. Agora, dica número 2. Não corte tudo de uma vez. Muitas pessoas, quando decidem mudar, simplesmente param de comer de tudo. Tiram o arroz, tiram o pão, tiram o doce, tiram o prazer. E isso é o maior erro, porque o corpo não gosta de extremos. Ele gosta de equilíbrio. Se você corta tudo, seu organismo entra em alerta, pensa que está em escassez e começa a economizar energia. Isso significa que você queima menos gordura. O resultado é aquele efeito sanfona que todo mundo conhece. Você emagrece rápido, mas logo depois ganha tudo de novo, e ainda mais. O que funciona é ajustar a qualidade do que você come. Substituir, não cortar. Por exemplo, troque o pão branco por uma fonte de proteína e gordura boa, como ovos ou abacate. Ao invés de tomar refrigerante, beba água com limão ou chá gelado sem açúcar. Ao invés de fritura, cozinhe ou asse. Só esses ajustes já fazem o seu corpo mudar a forma como ele usa a energia. A gordura corporal começa a ser utilizada como combustível natural e você sente mais disposição ao longo do dia. É importante entender que nenhuma das dicas que eu vou te dar aqui é baseada em milagres. Elas são baseadas em resultados reais, de pessoas reais, incluindo homens e mulheres acima dos 50 anos. Eu vejo isso todos os dias nos meus alunos. Quando você ajusta o que come e como se move, o corpo responde. É questão de física, não de sorte. E quando o corpo começa a responder, a mente muda junto. Você começa a acordar melhor, a dormir melhor, a se olhar no espelho e enxergar evolução. Isso é vicioso, mas no melhor sentido. Então, antes de ficar procurando o suplemento milagroso ou o treino mais pesado do mundo, concentre-se no básico. O básico feito bem feito é o que muda tudo. Hidrate-se, mova-se, coma melhor, durma bem. E aí sim, as dicas que vêm a seguir vão fazer sentido e começar a funcionar de verdade. Nos próximos minutos,
Eu vou te mostrar como acelerar a queima de gordura sem ter que passar fome, sem treinar 2 horas por dia e sem abrir mão da sua rotina. É só continuar me ouvindo. A terceira dica é uma das mais poderosas e pouca gente sabe disso. Mas antes de te contar, eu preciso que você entenda uma coisa. Não existe queima de gordura se você não consegue se recuperar. Quem dorme mal, quem está estressado, quem vive ansioso, não consegue emagrecer de verdade. Por isso, as próximas dicas não vão falar só de treino, mas de como fazer seu corpo funcionar de forma completa. Dica número 3. Treine inteligente, não apenas pesado. A maioria das pessoas acha que para queimar gordura é preciso passar horas na academia, suando, se matando em cardio. Isso é um mito. Não é o tempo de treino que gera resultado. É a intensidade e o estímulo certo. O corpo não entende minutos, ele entende sinais. Quando você faz um treino inteligente, o corpo continua queimando gordura até 48 horas depois. Esse efeito se chama EPOC, Excess Post-Exercise, Oxygen Consumption. E é o mesmo princípio usado por atletas profissionais para manter o corpo definido o ano todo. Mas como colocar isso em prática? Simples. Alterne movimentos de força com movimentos cardiorrespiratórios. Por exemplo, faça um bloco de 30 segundos de agachamento, 30 segundos de flexão, 30 segundos de polichinelo e descanse apenas 30 segundos. Repita isso 4 vezes. São apenas 10 minutos de treino, mas seu corpo vai sentir como se tivesse treinado por 1 hora. Isso é o que eu chamo de treino eficiente. Você aumenta a frequência cardíaca, estimula a massa muscular e mantém o metabolismo acelerado por horas. Não importa sua idade ou se está começando agora. O segredo está em respeitar o seu ritmo, mas não parar. A constância é o que diferencia quem muda de quem desiste. Dica número 4. O descanso é seu melhor aliado. Pouca gente entende que o corpo não evolui durante o treino, ele evolui durante o descanso. É nesse momento que os músculos se reparam, os hormônios se equilibram e o corpo reconstrói o que foi estimulado. Quando você não dorme o suficiente, ou quando exagera no treino sem recuperação, o resultado é o oposto do que você quer. Aumento de cortisol, redução de testosterona e acúmulo de gordura abdominal. Quer eliminar gordura de verdade? Dê ao seu corpo o descanso que ele precisa. Isso não significa ficar parado, mas alternar dias de alto impacto com dias de movimento leve, como caminhada, alongamento, mobilidade. E quando for dormir, priorizar um sono profundo é essencial. Desligue telas 1 hora antes de dormir, mantenha o ambiente escuro e fresco, e evite café ou açúcar à noite. Parece simples, mas quase ninguém faz. E é exatamente aqui que muita gente estaciona. O corpo está cansado, inflamado, sem força, e mesmo assim, tentando compensar com mais treino. Isso é um erro fatal. Descanso é parte do processo. Quando você respeita isso, o resultado vem naturalmente. Dica número 5. Controle seu estresse. Ele é o maior sabotador de resultados. Você pode fazer a melhor dieta, o melhor treino e ainda assim não conseguir eliminar gordura se estiver constantemente estressado. O cortisol, conhecido como hormônio do estresse, é responsável por bloquear a queima de gordura e aumentar o armazenamento de gordura na região abdominal. É como se o seu corpo entrasse em modo de sobrevivência. O problema é que o estresse crônico é silencioso. Ele vem do trânsito, das notícias, das preocupações, das cobranças diárias, e muitos nem percebem o impacto disso no corpo. Mas existe uma forma simples de mudar isso: respiração consciente e movimento controlado. Todas as vezes que você faz um exercício que exige foco, como o agachamento ou a flexão, você está forçando seu cérebro a sair do modo caótico e entrar no modo de concentração. Isso reduz o estresse e reequilibra os hormônios. Outra técnica é caminhar por 10 a 15 minutos ao ar livre, após o almoço ou antes de dormir. Isso ajuda a controlar a glicose, melhorar a digestão e reduzir o cortisol naturalmente. Se você quer resultados de verdade, precisa aprender a treinar o corpo e a mente ao mesmo tempo. Quando sua cabeça está equilibrada,
o corpo responde mais rápido. E aqui está um ponto importante. Você não precisa de uma vida perfeita para emagrecer. Precisa de uma vida ajustada. Um pouco de disciplina, um pouco de organização e muita vontade. E quando você entender isso, as mudanças começam a acontecer sem você perceber. O jeans começa a ficar largo, o espelho mostra resultados, e o melhor de tudo, você começa a se sentir bem de verdade. O que eu quero que você perceba é que eliminar gordura não é apenas um objetivo estético, é um processo de recuperação. Quando a gordura diminui, a circulação melhora, a respiração fica mais leve, os joelhos doem menos e o coração trabalha com menos esforço. É uma transformação de dentro para fora. E o melhor é que essa mudança começa em pouco tempo. Com 2 semanas seguindo essas dicas, você já percebe o corpo mais leve, o sono mais reparador e o humor mais estável. E em 30 dias, a diferença é visível. Mas para chegar lá, você precisa entender a última dica, que é o ponto de virada para qualquer transformação física. Dica número 6. Constância é melhor que intensidade. Essa é a dica que separa os que conseguem resultados dos que desistem no meio do caminho. O corpo não reage ao que você faz uma vez. Ele reage ao que você repete todos os dias. Muitos querem resultado em uma semana, mas o corpo precisa de tempo para entender que a nova rotina é para valer. Se você conseguir cumprir 30 dias fazendo pequenos ajustes todos os dias, o resultado é certo, porque o corpo se adapta às ordens que você dá. Quando você diz ao corpo, eu estou em movimento, ele responde com mais energia, mais força, mais equilíbrio hormonal. Quando você fica parado, ele economiza. É simples assim. E o maior erro é tentar ser perfeito. Você não precisa acertar todo dia. Precisa apenas não desistir. Se errar hoje, recomece amanhã. O sucesso na queima de gordura não está na restrição, mas na repetição. E se você está pensando, mas eu não consigo ser constante, saiba que todo mundo começa assim. O que muda é o motivo. Quando você entende o seu motivo, tudo fica mais fácil. Então, pare um momento e pergunte a si mesmo: por que você quer eliminar gordura? É pelo espelho? Pela saúde? Pelos seus filhos? Pela sua autoestima? Quando esse motivo fica claro, a motivação vem naturalmente. Você começa a sentir orgulho de cada passo. Mesmo que o resultado ainda não esteja visível, o corpo já está mudando. E a mente também. Por isso, não espere ter vontade para começar. Comece para ter vontade. Os primeiros dias podem ser difíceis, mas a sensação de superar é muito maior do que qualquer preguiça. Agora, se você quer realmente ver resultado em 30 dias, faça um plano simples. 1. Hidrate-se logo ao acordar e faça algum movimento leve para despertar o corpo. 2. Ajuste suas refeições, diminuindo o excesso de carboidrato e aumentando a presença de proteína e fibras. 3. Faça pelo menos 15 a 20 minutos de exercícios 3 vezes por semana, misturando força e cardio. 4. Dorme bem. Uma boa noite de sono é o maior queimador de gordura natural que existe. 5. Tenha momentos de descanso mental. Caminhar ao ar livre, respirar fundo, desligar o celular. Isso reequilibra seu corpo. 6. E o mais importante, mantenha a constância. Você não precisa de uma transformação rápida. Precisa de uma transformação verdadeira. E aqui está a verdade que quase ninguém te conta. Não é sobre fazer uma dieta. É sobre reprogramar seu corpo para funcionar como deveria. O problema é que a maioria das pessoas vive cansada, inflamada, com o hormônio desregulado, e espera que um treino de 1 hora resolva. Não resolve. É o conjunto de pequenas escolhas, feitas todos os dias, que vai fazer você se olhar no espelho e dizer: agora vai. A cada dia, um ajuste. A cada semana, uma evolução. Em 30 dias, seu corpo muda. Em 90, sua vida muda. E eu não estou falando de aparência. Estou falando de saúde, de respirar sem cansaço, de subir escadas sem dor, de acordar disposto, de sentir vontade de fazer coisas que você tinha deixado de lado. Isso é o verdadeiro resultado. E quando isso acontece,
Você entende que o corpo é uma consequência da mente. A disciplina vem quando você começa a sentir orgulho do processo, não apenas do resultado. Você pode começar hoje. Não importa a idade, o tempo parado, o peso ou as limitações. O corpo humano é adaptável. Em 30 dias de constância, você consegue reduzir o percentual de gordura, melhorar sua postura, sua digestão e seu humor. Isso é fisiológico. E a melhor parte é que você vai começar a ouvir das pessoas. O que você está fazendo de diferente? E a resposta vai ser simples. Eu apenas decidi não desistir. Eu quero que você guarde isso. A gordura não é um castigo. É um sinal de que o corpo precisa de movimento, de equilíbrio, de energia. Quando você dá isso a ele, ele te devolve em resultado. E se você se comprometer hoje a seguir esses 6 passos, em 30 dias você vai olhar para trás e nem vai acreditar no quanto mudaste. Porque o corpo muda, sim. Mas o mais bonito é que a mente muda junto. Agora é com você. Escreve nos comentários: eu vou começar hoje, para marcar esse momento. É um compromisso consigo mesmo. E depois volta aqui para contar seu resultado. E se quiser mais conteúdos como este, já se inscreve aqui no canal. Toda semana eu trago dicas, estratégias e treinos com base científica para te ajudar a ter um corpo forte, saudável e funcional, independente da idade. Porque a verdade é uma só: a gordura não tem chance contra um corpo em movimento e uma mente decidida. Então, comece agora. Seja o exemplo da sua própria mudança. Em 30 dias, você não vai ser outra pessoa. Vai ser você, só que melhor.